que vocês acham da gente mudar a ordem? Começar com o segundo grupo, enquanto ela não entra, e quando ela entrar, ela retorna, para a gente não perder tanto tempo? Por mim, ótimo. Pode ser, Marcelo? Então, Pode vamos ser. começar a segunda apresentação, porque aí, para não sair ninguém prejudicado. Então, devido Perfeito. ao Muito probleminha na obrigado. internet, nada. Devido ao probleminha na internet aí da Lilian, nós vamos agora começar a segunda apresentação e depois a gente retorna para a primeira, tá? Então, o segundo artigo que a gente vai trabalhar agora é contingências no processo de recuperação judicial, o caso de uma empresa de postos de combustível, que vai ser apresentada agora pela Jaqueline. Jaqueline, boa sorte e pode iniciar. Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui. Está aparecendo aí para você, Lorena? Deixa eu pôr no modo apresentação aqui. Tá ok aí para vocês? Então, bom dia a todos. O meu nome é Jaqueline de Paula Siqueira da Costa. Eu sou aluna do mestrado em contabilidade da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do campus de Cascavel. E essa minha pesquisa, ela tem o título, então, né, Contingências do Processo de Recuperação Judicial, caso de uma empresa de postos de combustíveis. A minha pesquisa foi desenvolvida em parceria com os professores Aládio Zanchetti e Udo Strasburg, e eu gostaria só de dizer que eu estou muito feliz, com muita alegria que eu participo do congresso da USP pela primeira vez, e está sendo uma experiência muito rica e um grande aprendizado para mim. Então, essa minha pesquisa, ela teve como objetivo compreender quais os fatores contingenciais que influenciaram o processo de recuperação judicial e nessa empresa de postos de combustíveis. E a metodologia que foi utilizada, então, foi um estudo de caso, com um roteiro de entrevistas semi-estruturado, para ter um aprofundamento, e pesquisa documental e observação. Então, as entrevistas, elas foram realizadas com o sócio administrador da empresa, o advogado e responsável pelo processo de recuperação judicial e o contador. Para a triangulação dos dados, então, foi utilizado os documentos da empresa, todos os documentos, desde a constituição dessa empresa, as alterações dos contratos sociais, os balanços que antecederam o pedido de recuperação judicial no período de 2015 e 2016, 2 anos antes do pedido de recuperação, e também os 3 anos subsequentes durante o processo de recuperação, que a empresa ela entrou com pedido de recuperação em setembro de 2017, né? Então, nós analisamos 2 anos antes, para ver como que desencadeou, né, essa crise financeira na empresa, esse processo de insolvência, e daí analisamos, durante o processo de recuperação judicial, as ações que foram tomadas para tentar buscar aí essa recuperação. Então, como resultados dessa pesquisa, como a recuperação judicial, ela é um meio, né, de viabilizar a superação da crise econômica. Então, para a gente tentar entender como que se deu até chegar
desse momento de pedido de recuperação. Então, nós fizemos um levantamento, daí foi descrito toda a trajetória da empresa, que é uma empresa familiar, que passou por sucessão do filho dos proprietários. Atualmente é o filho e a esposa que administra a empresa. E aí, por meio dos balanços, ficou evidente que, a partir de 2015, a empresa começou a apresentar dificuldade de capital de giro. Então, o empresário ele recorreu aos bancos, né, para suprir essa dificuldade, contraindo empréstimos, e isso acabou endividando a empresa. Além disso, o proprietário, ele concedeu empréstimo a outra empresa, que era uma empresa de um parente dele, mas ele já estava com falta de capital de giro, e ele adquiriu empréstimo para fazer um empréstimo para outra empresa, e isso acabou endividando ainda mais a organização. Então, depois de 2 anos, né, com o índice de liquidez da empresa cada vez pior e ela cada vez mais endividada, então, foi uma iniciativa do próprio administrador buscar recuperação judicial. Ele começou a estudar sobre recuperação judicial, então procurou o contador, o advogado, e aí elaboraram o processo. Da análise do processo judicial, da cópia, né, da perícia prévia, pôde-se identificar que o aumento das vendas a prazo, a redução do prazo de pagamento dos fornecedores, os investimentos para adequação da estrutura, porque a empresa ela tinha que se adequar aos órgãos fiscalizadores, né? Então ele teve que investir em estrutura. E, além disso, a empresa tem um contrato de exclusividade com a Ipiranga desde o início, né, da empresa, e isso acaba dificultando um pouco com a entrada de outros concorrentes no município, e as estratégias que a empresa utilizava, né, ele arrendava outros postos no município como uma maneira de reduzir a concorrência, mas ele foi só aumentando as despesas, né, e acabou aí piorando a situação de endividamento. Então, com o início da recuperação, ele teve que modificar várias estratégias. Então, no primeiro momento, ele investiu num controle maior, porque a empresa era carente de controles financeiros, né? Ela vendia a prazo ainda por sistema, como é um município pequeno, e eles não utilizavam boletos, né? Então, assim, era ainda crédito concedido e que acabava dificultando a parte de recebimento. Eles também venderam uma filial, que era um ponto estratégico, numa rodovia, então era uma filial que tinha um bom desempenho, conseguiram uma boa negociação, e esse recurso foi utilizado para capitalizar a empresa e quitar parte das dívidas durante o processo judicial. Também eles fizeram uma parceria de um drive-thru de chopp, né? Melhoraram a conveniência, fizeram toda uma reestruturação da conveniência com uma maneira de agregar mais clientes, de aumentar o faturamento. Isso realmente deu um retorno. Aí eles colocaram também como uma maneira de trazer as pessoas, esse drive-thru, ele funciona através de um programinha, então o cliente chega e se atende sozinho. Ele compra pelo aplicativo, chega lá, carrega o growler dele de chopp e vai embora, não precisa passar pelo caixa nada da conveniência. E isso chamou muito, principalmente
o público jovem, né, para frequentar a conveniência. Então, ele modernizou também a parte de padaria, melhorou os produtos que são vendidos, porque ele não tinha muita variedade de produtos. E ele também adotou um controle maior financeiro, né, das contas, ele informatizou tudo, que ainda uma parte era feita manual, como um meio de ter um maior controle. Então, quanto ao porte, a empresa tinha um posto que era arrendado, e ele, então, percebeu que ele não estava tendo retorno com aquilo lá, então, venceu o contrato, ele não renovou. Eu já falei, né, ele vendeu essa outra filial, e mesmo ele tendo reduzido 2 unidades, 2 postos de combustíveis, com o processo judicial para de correr os juros, né? Ele consegue uma negociação, então ele ganhou um fôlego. E com isso ele conseguiu aumentar o faturamento, reduziu a dívida efetiva em mais de 33%, reduziu funcionários, né? Reduziu então o porte da empresa, mas contudo ele ainda conseguiu uma negociação de que se ele manter o faturamento acima de 20 mil litros de combustíveis por mês, ele consegue um abatimento da dívida com a distribuidora. E isso, se ele manter esse faturamento, representa mais 35% de redução da dívida. Então, ele tem quase 70% da dívida resolvida, né? Então, ele está tendo sucesso com o processo de recuperação judicial. O juiz permitiu que o próprio administrador ficasse responsável pela administração da empresa. A pandemia também contribuiu, porque quando entrou a pandemia, o processo judicial ele já é moroso, né? Com a pandemia foi suspensos os prazos, então, a Assembleia demorou mais para acontecer, os juros pararam de correr, e isso deu uma ajuda muito boa, né, para a empresa. Ele ganhou um fôlego maior para trabalhar e se organizar. Então, as conclusões do nosso trabalho, né, é que as variáveis contingenciais que foram identificadas, né, na busca desse reequilíbrio econômico, foi a adoção de estratégias como a capitalização da empresa, né, após a venda dessa filial e do encerramento do contrato de arrendamento da outra filial. O investimento que foi feito nas unidades de conveniência realmente deu um retorno legal para a empresa e refletiu diretamente, né, na tecnologia, ou seja, na aquisição de novos produtos e serviços. Ele passou a ofertar um serviço diferenciado. As melhorias de estrutura, o maior controle financeiro, e também a gente conseguiu verificar a influência no porte da empresa, né? Por mais que reduziu o quadro de funcionários, mas ele conseguiu ter um aumento do ativo e do faturamento e do lucro. Então, as contribuições teóricas desse estudo está no relacionamento dos diferentes níveis de análise, né, advindos da teoria contingencial, onde nós analisamos o ambiente macro, né, ou seja, o ambiente que não está sob o controle da organização, e o ambiente meso, organizacional, que seriam as estratégias, a estrutura, a tecnologia e o porte. Então, esse estudo ele proporcionou uma visão ampla aí do fenômeno relacionado à contingência e ao processo de recuperação judicial. Então, esse é o meu trabalho. E agora eu estou à disposição para ouvir as contribuições, para melhorar ainda mais o meu trabalho.
Parabéns, Jaqueline, aí pela apresentação, bem pontual, obrigada por ter seguido aí o tempo. E, inicialmente, eu queria dar os parabéns para você. Seu trabalho está muito bom, muito bem escrito. Tecnicamente, ele atende a todas as exigências que normalmente a gente necessita ver no artigo científico, toda a cientificidade necessária. Eu consegui encontrar todos esses elementos dentro do seu trabalho. Aí é aquele trabalho que a gente vai e tem que ficar, né, com uma lupa, procurando algo que a gente possa falar para contribuir, tá? Então, o que eu vou colocar aqui são coisas bem pontuais, nada que vai impactar no seu trabalho está muito bom e já está a ponto de ir para uma publicação, tamanho ao nível que ele está de fechamento entre os construtos e a cientificidade arguida aí na elaboração dele, mas como você disse, sempre tem algo que a gente pode melhorar. Então, vamos começar aqui. Na introdução do seu trabalho, eu senti uma pequena falta já justificativa. Por que é que eu estou estudando aqui? É aquele negócio do vender o meu peixe. Por que é relevante a elaboração desse trabalho? Na sua fala, eu identifiquei aqui esses elementos, mas na leitura da introdução, eu fiquei sentindo um pouco falta desse elemento, que eu acho que você rapidamente pode colocar ali, só para deixar mais claro para o leitor, o que é importante para a sociedade, para o desenvolvimento daquela temática da área de perícia, estudar exatamente aquele ponto, né? Aquele conteúdo. Então, na introdução seria isso, o seu referencial está muito bem escrito, a relação entre os construtos ficou muito claro, você fez o levantamento perfeito dos estudos empíricos anteriores, trazendo a evolução, como é que está a arte, o estudo da arte sobre aquela temática, então isso aí já foi excelente, e aí o leitor já consegue ter esse discernimento de entender o que é que já foi estudado sobre aquilo ali, né? Então, e entender onde é que o seu trabalho contribui, certo? Certo. Na metodologia, eu senti falta de alguns elementos, certo, Jaqueline? Por exemplo, por que estudar as empresas de postos de combustível, né? Você fez um estudo de caso, né? Então, explicar ali por que está estudando aquela tipo de empresa, qual a relevância daquela empresa, do setor, algo que dê uma pequena justificativa aí na unidade de análise do seu trabalho, tá? Tá. Você fez muito bem feito essa questão do estudo de caso, fazendo todo o passo a passo, a triangulação, diz lá quais são os documentos que foram analisados, mas eu também senti falta de você dizer o que exatamente foi analisado em cada um dos documentos, para fazer a triangulação aí da entrevista com os documentos comprovando aí as informações que foram levantadas. Então, quando eu falo em balanço patrimonial, eu posso ter olhado milhões de coisas nele, né? A situação patrimonial, os indicadores financeiros, os indicadores de liquidez, indicadores de endividamento. Então, dizer mais especificamente o que analisou em cada um desses documentos, para deixar mais claro, né? Até por uma questão de replicação, né? De um estudo. Dar um direcionamento de como você fez, o que você olhou nesses documentos, né? Os documentos de constituição da empresa, tá? Nas entrevistas que você citou, você diz, né, o que foi analisado. Então, você analisou as variáveis ambiente externo, a estrutura interna, estratégia interna, tecnologia, porte, e você faz isso através das entrevistas com sócio, contador e advogado. Então, uma sugestão que eu daria era fazer a distinção, se você conseguir, né? Se der certo, fazer essa distinção. Por exemplo, quando eu analisei a variável ambiente externo, a questão econômica, concorrência mercadológica, políticas, com quem foi que eu conversei? Qual foi o agente que me trouxe essas informações? Então, na mesma forma, nessa mesma linha de raciocínio, para a questão da replicação. Caso alguém queira fazer uma replicação do seu trabalho e vá analisar a questão do ambiente externo, da estrutura interna, com quem foi que ela conversou? Quem é que dentro
das empresas é responsável pelaquela temática. Então, acho que enriqueceria você fazer esse detalhamento aí, tá? Então, resultado, eu não tenho nada a colocar, foi muito bem escrito, muito bem detalhado, a análise está perfeita, e a sua conclusão também maravilhosa, e as contribuições também. Então, as minhas contribuições seriam em relação à sua metodologia, para deixar mais claro o passo a passo, o montar, né, a sua análise de resultado. E é isso, Jaqueline, no mais, ali parabenizar, o trabalho está excelente. Parabéns. Obrigada. Obrigada, professora. Tá? Obrigada. Então, só pessoal, tenho a agradecer. Certo, nada. Agora eu queria abrir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para a Jaqueline? Oi, professora, eu tenho. Pode fazer. Posso fazer? Pode. Jaqueline, parabéns pela escolha do tema, a apresentação do trabalho. E eu gostaria de saber, porque sabemos que a recuperação judicial, o juiz ele vai necessitar, em 1101, da elaboração de um laudo pericial para saber a real situação da empresa, para poder proferir ou não a recuperação ou fazer uma convolução para falência, né? E aí eu lhe pergunto, como que a contabilidade da empresa estava? A contabilidade dela refletia a real situação financeira da empresa ou era uma contabilidade que tinha somente o viés fiscal? O porquê da pergunta, como que foi realizada a perícia para saber das possibilidades da empresa ter a recuperação judicial concedida? O porquê, o que me levou a refletir nessa pergunta foi o seguinte, que a empresa, o grupo, ele não possuía um controle efetivo que, conforme a localidade, ele deveria fazer a venda por fiado, né? Ou seja, anotava na caderneta e depois cobrava, né? Que não emitia boletos. E eu gostaria de saber como que estava a contabilidade, a situação contábil da empresa, se ela apresentava os prejuízos ou apresentava lucro. Então, analisando os balanços, por isso que no trabalho eu trouxe 2015 e 2016. Até 2014, ela era aquela contabilidade só com viés fiscal mesmo. Então, a partir de 2015, 2016, ele trocou de contador e aí a empresa, você vê assim nitidamente a diferença na hora de contabilizar. Então, não teve nem como eu trazer os balanços anteriores, porque eles não representavam realmente a contabilidade da empresa. Então, 2015 e 2016 realmente era a contabilidade demonstrando a real situação da empresa, contabilizada de maneira correta, e o levantamento do processo de perícia, né, a perícia prévia, foi contratada uma empresa especializada em recuperação judicial para poder elaborar o processo. Ah, perfeito, perfeito. E a empresa conseguiu apresentar os últimos 5 anos para a recuperação judicial ou só foram os 2 anos? Não, eles conseguiram apresentar os 5 anos, mas eles tiveram que ser feitas as correções, né? Uhum. Teve que corrigir os anos anteriores. Ah, perfeito. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Então, podemos voltar para o primeiro trabalho. A Lilian já está presente, não está, Lilian? Sim, eu estou aqui. Tive problema de conexão. Ok, a gente viu, sem problema. Lilian, para a gente não atrasar a sessão, você tem 5 minutos para
finalizar a sua apresentação, para que a gente não prejudique aqui o tempo da nossa sessão. Certo, Lilian? Certo. Então, eu vou aproveitar esses 5 minutos e falar um pouco sobre os resultados. Pronto, perfeito. Nós elaboramos 6 modelos de regressão. Para as recuperações judiciais foram 4, um para cada porte de empresa, nós utilizamos 3 portes, conforme a legislação brasileira, e 2 consolidados para as recuperações judiciais e para as falências. A partir desses modelos, nós observamos que, para a quantidade de recuperações judiciais de micro e pequenas empresas, as variáveis percentual de população ocupada e o saldo da carteira de crédito influenciam essa quantidade, sendo que o modelo das médias empresas se comporta da mesma maneira. Já para as grandes empresas, apenas a taxa de câmbio comercial influencia essa quantidade de recuperações. No consolidado da quantidade de recuperações judiciais, nós tivemos a influência do percentual de população ocupada, dos pontos Ibovespa e do saldo da carteira de crédito. E, por fim, no modelo das falências, nós tivemos a Selic percentual mensal, a taxa de câmbio comercial, pontos Ibovespa e o saldo da carteira de crédito. Portanto, nós pudemos concluir que o crédito teve um papel fundamental na crise, né? Ele aparece em quase todos os modelos, exceto na recuperação judicial de grandes empresas. E isso fica até uma sugestão para trabalhos posteriores, porque nós podemos estudar em outras pesquisas o porquê que esse crédito influenciou tantas recuperações judiciais e tantas falências. E para finalizar, o trabalho contribui para a sociedade, porque permite que nós tenhamos aprendizados com esses acontecimentos passados que geraram crises e podendo aplicar esse conhecimento em eventuais problemas futuros ou até mesmo crises futuras. E nós concluímos que a crise de 2008 teve um impacto negativo na quantidade de recuperações judiciais e falências nas empresas durante o período analisado. Muito obrigada. Lilian, obrigada aí, tá? Então, vamos lá, Lilian. Como eu falei, não sei se você estava escutando, as contribuições que eu vou falar aqui são contribuições para a melhoria do seu trabalho, né? Pensando em uma publicação, né? Em dar um passo a mais aí após o Congresso. Então, primeiramente, eu gostaria de lhe parabenizar pelo trabalho, né? A gente vê aí uma estatística bem robusta, vocês trabalharam com dados, levantamento de dados, né? Técnicas estatísticas que já, por si só, já concedem, né, um peso ao trabalho de vocês. Então, agora eu vou falar sobre algumas questões pontuais aqui que eu identifiquei e que vocês podem estar aí avaliando, né? Como podem tratar para melhorar o trabalho, tá? Então, a primeira pergunta que me veio à mente quando eu peguei o trabalho foi: por que esse período? Por que 2008 a 2012? Né? Não ficou claro para mim, na leitura do artigo até o final, por que esse período de análise? Por que só 4 anos? Né? Então, por que não mais? E se tem alguma justificativa para isso, então seria interessante que fosse colocado no trabalho para ficar claro ao leitor quando estiver lendo, né? Estiver fazendo a sua análise. Então, na introdução do trabalho, eu vi que na sua fala, quando você começou a apresentar o trabalho, você justificou por que é que você estava analisando aquele tema e qual era a relevância dele. Entretanto, na introdução do seu trabalho, eu não consegui identificar nenhum aspecto relacionado a isso, e é muito importante que você deixe isso claro logo na parte introdutória do seu trabalho, né? Para que o leitor entenda qual a importância do seu artigo. Eu vi que você colocou uma hipótese na introdução, e particularmente eu achei que foi muito prematuro você trazer essas hipóteses na introdução, porque a contextualização que você fez
não dava para fazer ainda aquela inferência da hipótese, por isso que eu digo que ela está um pouco prematura, e lhes sugiro que você leve isso por referencial teórico. Depois que você estruturar de forma mais adequada os construtos e a influência um sobre o outro, você entra com a sua hipótese. Ficou um pouco confuso para mim, ainda na introdução, a questão de pesquisa. Na verdade, a questão de pesquisa ela está muito bem clara. Qual é o impacto da crise do subprime nas recuperações judiciais deferidas e falências decretadas nas empresas de 2008 a 2012? Entretanto, quando vai falar o objetivo, em alguns momentos do trabalho, você fala que o objetivo é comprovar o impacto negativo da crise no deferimento das recuperações. Então, uma sugestão que eu lhe dou é que você use o problema. O objetivo é analisar o impacto da crise do subprime na recuperação, e não já direcionar aqui que é negativo, que é positivo, que ficou confuso, pelo menos para mim, ficou confuso quando você trata problema e objetivo com nomenclaturas diferentes. Quando a gente padroniza, eu acho que fica um pouco mais claro, tá? Indo para o referencial teórico, eu vi alguns trechos do referencial teórico sem fonte, a fonte que foi utilizada para escrever. Então, fazer uma revisão aí nesse referencial teórico, vendo o que é que foi colocado, colocar as fontes, dar o crédito de onde foi que foi pesquisado, e isso é muito relevante. Eu senti falta também de um levantamento dos estudos que já tinham sido feitos previamente sobre a temática que você estava analisando. Então, esses estudos são muito relevantes, como eu disse no primeiro trabalho, para que o leitor entenda o estado da arte sobre aquela temática. O que é que já foi estudado? O que é que já foi analisado? É até uma forma de você mostrar como o seu vai contribuir, o que é que o seu é diferente dos demais trabalhos que já foram elaborados, ou o que é que eu vou somar para a literatura, para a ciência, sobre aquela temática. Então, eu senti falta disso, nesse seu referencial teórico, tanto que na análise de resultado, você não traz corroborações, eu acho que talvez porque não fez esse levantamento, ou não colocou isso no seu, até deve ter feito, né, você escreveu um referencial teórico, mas não colocou de forma contundente e clara dentro do seu referencial teórico. Quando eu cheguei na metodologia, né, eu senti falta da explicação, da operacionalização e da base teórica dos construtos que foram, das variáveis que foram utilizadas. Você, na apresentação, Lili, explicou super bem por que é que eu utilizei a Selic, o percentual da população ocupada, a taxa de câmbio, os pontos de Bovespa, o saldo de crédito comercial, mas isso não ficou claro para mim quando eu li a metodologia. E de onde foi que qual foi a base teórica que ela usou para escolher essas variáveis? Então, eu sugiro que vocês abram um quadrinho, né, mostrando a variável, a operacionalização, a fonte de coleta de onde vocês tiraram, né, e a base teórica, os trabalhos anteriores que já utilizaram essas variáveis e que dão suporte para que vocês possam ter escolhido ele para fazer a análise agora. Então, senti falta disso. Aí, quando eu estava na metodologia, eu fiquei, cadê a equação, né, da regressão que ela vai utilizar? Então, isso foi apresentado no início da análise de resultado. Então, sugiro que esses primeiros elementos que estão na tua análise de resultado, que são ainda a explicação da tua metodologia, que tu traga para a seção da metodologia, para deixar cada coisa no seu cantinho, né? Então, nas análises de resultados, eu começou com a estatística descritiva, né, dos seus dados, e você traz uma tabela muito grande, trazendo diversas informações super relevantes, que você poderia ter explorado com mais profundidade para caracterizar ali aquele grupo que você está analisando, né, só que fizeram poucas inferências sobre isso. Então, ficou muita informação na tabela, com poucas análises, né?
Depois entra nas regressões, nas análises de regressões, que foram tratadas, trazendo o resultado de cada uma, mas particularmente senti falta de uma discussão teórica. Sim, ok, foi rejeitada, não foi rejeitada, deu significante, não deu significante, e o que é que aquilo quer dizer, né? Então, me faltou esta informação. Eu achei que faltou também corroboração com os estudos empíricos anteriores, como eu falei para você. Você dizer, ó, está de acordo com o trabalho de fulano de tal, ou não está em consonância, e explicar por quê, o que que está de acordo, não está de acordo, para a gente entender como é que ficou esses seus resultados diante da literatura já pré-estabelecida sobre esse seu tema. E devido a esse pequeno problema na análise de resultado, eu entendi também que a conclusão ficou faltando essa discussão mais aprofundada, né? De explicar o que aquele resultado estatístico significa dentro da base teórica que você estava utilizando, Lilian. E acredito que é isso. Então, são só sugestões, certo, de melhoria. Veja aí com o seu orientador, com as pessoas que elaboraram esse trabalho com você, que tem mais até conteúdo sobre isso. E se você precisar de alguma ajuda, quiser que eu explique alguma coisa que não ficou muito clara, você me diga, ok? E parabéns aí pelo trabalho, tá, Lilian? Alguém quer fazer... Nada, amor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Passo aí a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta a Lilian. Ninguém, nada? Lorena, Oi, pode falar, Lilian. seria possível enviar sugestões por escrito, por gentileza? Sim, bota no chat teu e-mail que eu passo agora. Tá bom. Então, nenhuma pergunta, mas... Professora, manda suas contribuições para mim também, por favor. Passo sim, passem aí os e-mails que eu mando para vocês agora. Então, pessoal, acho que a gente pode encerrar, né? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, nenhuma colocação. Então, ó, parabéns, Jaqueline, Lilian, e a gente sabe que fazer trabalhos nessa área de perícia, né? Nós temos poucos trabalhos, e vocês foram duas guerreiras que foram lá, conseguiram, em uma época de pandemia, né? Só pela pandemia a gente já está de parabéns por estar aqui, por estar produzindo. Tem muita gente que passando por problemas, passando por adversidades, até doentes, mas vocês estão de parabéns, fizeram um trabalho bom, de boa qualidade. Se não fosse, não estava aqui no Congresso USP, não é isso, pessoal? Só de você estar aqui, as duas já estão de parabéns. Então, essas colocações são apenas contribuições para melhorar o trabalho de vocês. E espero ver o trabalho de vocês daqui a pouco, publicado aí numa revista, viu? Ok? Então, pessoal, bom dia, né? Eu vou passar agora para a Jaqueline e para a Lilian. Bom dia, eu agradeço a participação de todos vocês, ok? Ok, professora. Obrigada a todos. Obrigada pelas contribuições. E deixar mais uma vez aqui o meu agradecimento e registrar a minha alegria em participar de um evento tão importante como o Congresso USP. Tá? Só tenho a agradecer todo o conhecimento, todas as experiências que eu estou tendo durante o Congresso.
Obrigada.